Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Contextos Educativos na Infância e Teorias do Desenvolvimento e da Aprendizagem. Eu sou a professora Rosa Martins e estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no estúdio. Aqui no ambiente que eu estou, atrás de mim, tem uma parede branca com pontos interligados. Eu estou usando nesse momento um macacão vermelho e estou aqui com vocês para dar continuidade à nossa jornada pensando sobre os pensadores das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem. E hoje nós vamos falar do único brasileiro nesta lista, que é Paulo Freire. Então vem comigo para a gente entender um pouco mais a história deste grande homem que marcou não apenas a educação no Brasil, mas no mundo. Então vamos lá? Vamos conhecer um pouco mais sobre a pedagogia de Paulo Freire e também um pouco mais sobre a sua biografia. Então, quem foi Paulo Freire? A gente vai pensar sobre ele, mas antes a gente quer entender aqui como objetivo dessa disciplina, que é conhecer sobre os pensadores que contribuíram por meio de seus estudos sobre o desenvolvimento humano, impactando de maneira valiosa a pedagogia. E aí a gente trouxe aqui uma reflexão de Heráclito, bem conhecida de vocês, com certeza, que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e também o próprio ser já se modificou. Dessa forma, a gente está trabalhando com os pensadores, analisando as suas histórias, as suas contribuições, de uma forma inovadora, porque cada vez que a gente lê uma obra de um autor, a gente se depara com uma nova realidade, com uma nova compreensão da realidade. Então, vamos fazer assim agora também com Paulo Freire. Então, falando um pouquinho de Paulo Freire, é um brasileiro, nascido em Recife, Pernambuco, em 1921, e ele faleceu em 1997, em São Paulo, de um ataque cardíaco. Ele cursou Direito, ao contrário do que muitos pensam, ele não foi pedagogo por formação, ele foi formado em Direito. E ele começou a trabalhar no SESI, iniciando ali a sua experiência com jovens e adultos. E aí eu quero trazer um nome que diziam de Paulo Freire, um menino conectivo. Por que um menino conectivo? Porque desde a sua infância ele já tinha essa característica de conectar pensamentos e pessoas, de conectar, de agrupar pessoas e de pensar sobre as ideias do cotidiano de uma forma social. Então, por isso este nome Menino Conectivo era um apelido que deram a Paulo Freire. E aí vamos continuando aqui sobre a nossa trajetória com Paulo Freire, trouxe aqui uma imagem que é um pouco reflexiva assim, sobre, e ao mesmo tempo irônica, né, sobre os métodos de alfabetização, Vave Vivo Vu, né, e Paulo Freire pensa dali, tirando dessa forma descontextualizadas as sílabas, construindo um significado para a palavra. E a palavra é onde o homem se encontra e se forma, e ele encontra ali a palavra povo, para pensar numa categoria social. Então, a gente já percebe aqui que a questão da alfabetização em Paulo Freire é uma questão política. E aí, trazendo aqui uma citação de Paulo Freire, que a alfabetização é muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. Então, a gente já entende aí a alfabetização como um processo contínuo, que não é apenas a codificação ou decodificação de letras. Paulo Freire, ele defendia um conceito de alfabetização para além da decodificação dos códigos linguísticos, que eu acabei de falar, que não basta apenas saber ler e escrever, mas fazer o uso social e político desse conhecimento na sua vida cotidiana. E aí, ele criou as bases do Programa Nacional de Alfabetização no governo João Goulart para a implantação de 20 mil círculos de cultura, que é um termo que Paulo Freire usou para definir o grupo dos alunos
ao invés de dizer que era uma sala de aula. Mas por que um círculo de cultura? É mais do que um conceito, é uma ideia, força de um processo de alfabetização pautado na dimensão política, porque os alunos não eram apenas alunos, eles eram pessoas que faziam parte de um círculo e que tinham suas culturas, e nesse círculo eles se encontravam. E visava também promover, de forma consciente e planejada, um processo de ensino e aprendizagem de leitura e escrita do mundo. Então, o círculo de leitura, ele se realiza dentro de um interior, que é o debate, né? No seu interior existe um debate sobre as questões centrais do cotidiano. Quais são essas questões? Trabalho, cidadania, alimentação, saúde, organização das pessoas, liberdade, felicidade, valores éticos, política, opressão, economia, direitos sociais, religiosidade, cultura e outras. Então, o círculo de cultura, ele nos faz pensar que a nossa sala de aula, ela é um encontro de culturas. Então, quando Paulo Freire pensou e cunhou esse conceito de círculo de cultura, é exatamente uma proposta pedagógica para além da educação bancária. E quando a gente fala em educação bancária, o lugar comum que nos leva é pensar que a educação de banco, que é o banco cadeira, né, que um senta atrás do outro, como se apenas o fato de você colocar a posição em círculo já fosse uma educação, um círculo de cultura. Não é estar você em círculo que faz com que aquela educação escolar seja libertadora. Não. O que posiciona você dentro de um círculo de cultura é muito mais a concepção de quem é o professor, de quem é o aluno e para que o que estamos fazendo naquele círculo. Então, entender que aquele conhecimento, antes de mais nada, é um conhecimento político e que ele precisa ter uma dimensão libertadora e não apenas reprodutora da realidade. Então, o círculo de cultura não é apenas colocar as pessoas em círculo, é muito mais do que isso, é uma proposta pedagógica que considera a educação como um ato político, como Paulo Freire já defendia. Continuando, nós temos aqui algumas obras também importantes de Paulo Freire. Lá em 1964, lá no golpe militar, Paulo Freire ele foi considerado subversivo e o método de alfabetização com certeza. Por isso, ele foi preso e ficou 75 dias em Recife e depois ele foi exilado. Depois desse período, ele foi para a Venezuela, ele teve uma época na Bolívia, depois ele foi para a Venezuela e lá na Venezuela, por exemplo, ele escreveu este livro que tem várias edições, eu coloquei algumas delas aqui, Educação como Prática da Liberdade. Então, faz muito sentido ele estar exilado em outro país e escrever a educação como prática da liberdade. Eu recomendo a leitura desta obra, assim como de outras obras de Paulo Freire. E aí, resumidamente, eu vou destacar o método de alfabetização de Paulo Freire. Ele foi testado pela primeira vez na cidade de Angicos, no sertão do Rio Grande do Norte, e a meta era alfabetizar adultos em 40 horas aula sem cartilha, porque a cartilha era o único método, o único instrumento de alfabetização. Mas ele optou por não usar a cartilha e, ao mesmo tempo, que nessa alfabetização ele proporcionasse um despertamento da consciência política, que antes de iniciar as aulas ele fez um contato prévio com os participantes, com os trabalhadores que iriam ser seus alunos, estudou a realidade desses alunos, as suas histórias de vida, o contexto em que eles estavam inseridos, no trabalho, enfim, na família. E aí, um grupo de educadores que esteve junto com Paulo Freire colaborou nessa experiência de Angicos. E aí, Angicos era uma cidade de 13 mil habitantes, uma cidade pequena, mas 75% desses habitantes eram analfabetos. Então, esta cidade ela foi escolhida por este motivo. E na década de 60, aí a gente vai pensar que 50% da população do Nordeste era analfabeta. Então, você já observa a preocupação de Paulo Freire, de onde surgiu a preocupação com a alfabetização de adultos. E falando assim das etapas desse método, são 3 etapas, apresentando aqui bem de forma resumida, tá? Vocês devem se aprofundar, por exemplo, no livro Pedagogia do Oprimido e em outras obras também de Paulo Freire. Investigação,
que é a busca conjunta entre professor e aluno, das palavras e temas mais significativos da vida do aluno. Então, o primeiro momento deste método de alfabetização é a investigação. Então, o que esses alunos conhecem? O que é relevante para ele? E dentro desse universo vocabular deles, o que eles falam? Como é que é a comunidade que ele vive? Então, essas palavras e esses temas, e aí lembrando, palavras e temas, são retirados da vida do aluno. Então, ele não vai aprender, por exemplo, povo, ele não vai aprender porque o professor decidiu que é povo. Ele pode aprender salário, ele pode aprender a partir de uma palavra-chave da vida dele. Depois de escolher esses temas, a próxima etapa é a tematização, que é o momento da consciência do mundo, é a tomada da consciência do mundo, que é por meio de análise dos significados sociais desses temas. Então, trazendo aqui a ideia de povo. Escolhemos estudar sobre povo. Então, aqui nós vamos refletir o que é povo, o que esse tema significa para nós, para a nossa vida, quais são os significados sociais desse tema na nossa vida. Por exemplo, eu dei o exemplo do salário, então, e outros temas que fazem parte da vida dessas pessoas. Buscou o significado social, aí a próxima etapa é a problematização. É a etapa em que o professor desafia e inspira o aluno a superar a visão mágica e a crítica do mundo para uma postura conscientizada. Então, aqui nessas etapas a gente já observa que a investigação, a tematização, a problematização são etapas que visam muito mais do que ler a palavra, mas fazer uma leitura de mundo. Aqui é só um exemplo que a gente pode pensar aqui como este método de alfabetização de Paulo Freire buscou, antes de mais nada, a educação como um ato político. E aqui a gente tem um exemplo do voto, que são palavras, de temas, né, de tematizações, e povo. Então, aprender palavras contextualizadas e não apenas palavras ou expressões que não tenham sentido nenhum naquela comunidade. E aqui a gente tem influências marcantes de Paulo Freire. Então, destacar, por exemplo, o pragmatismo de Dewey, que a gente já falou em outras aulas, e há outras influências, como o progressismo político educacional, o existencialismo, a fenomenologia, o humanismo marxista revolucionário e também a teologia católica. Todos esses são elementos marcantes que influenciaram a vida e a obra de Paulo Freire. E temos também, aqui deixo como sugestão, que vocês pesquisem e leiam mais sobre Paulo Freire. No Centro de Referência Paulo Freire tem uma biblioteca muito completa sobre a obra dele. Inclusive é dividido na pré-exílio, pós-exílio, tem a biblioteca institucional, tem várias questões ali do acervo mesmo de Paulo Freire e vocês podem se aprofundar. Tem vídeo, tem livros, enfim, muito material interessante para aprofundamento. E eu quero deixar aqui uma citação de Coram, de Walter Elmar Coram, que fez uma biografia de Paulo Freire. Ele diz que as contribuições de Paulo Freire não se limitam a uma obra escrita, muito menos a um método, sequer a um paradigma teórico, mas dizem respeito também a uma prática, de um modo mais geral, e a uma vida dedicada à educação, uma vida feita à escola, uma escola de vida, ou seja, uma maneira de ocupar o espaço do educador que o levou de viagem pelo mundo inteiro, fazendo escola, educando países na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na África, de língua portuguesa, na Ásia e na Oceania. Então, Paulo Freire é um educador realmente do mundo e que o seu método é muito mais do que o método de alfabetização, é muito mais uma produção que visa mudar a concepção de educação. E eu quero deixar, assim, um trecho de uma carta que Paulo Freire deixou incompleta na sua mesa de trabalho antes da sua morte e que foi reproduzida por Carlos Rodrigues Brandão, também outro educador bastante importante que faleceu também recentemente. E um trecho dessa carta eu vou ler para vocês. Não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Se a educação sozinha não transforma a sociedade,
sem ela, tampouco a sociedade muda. Esta frase é uma frase bem conhecida, mas ela faz parte de uma carta deixada na mesa de trabalho de Paulo Freire e ela não estava completa ainda. Se a nossa opção é progressista, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com o diferente e não de sua negação, não temos outro caminho senão viver plenamente a nossa opção, encarná-la, diminuindo assim a distância entre o que dizemos e o que fazemos, desrespeitando os fracos, enganando os incautos, ofendendo a vida, explorando os outros, discriminando o índio, o negro, a mulher, não estarei ajudando meus filhos a ser sério. Então, por isso que a gente entende que a educação em Paulo Freire é muito mais do que um método, né? Não estamos ensinando nossos filhos a ser sérios, justos, amorosos da vida e dos outros. Então, são alguns pensamentos de Paulo Freire no final da sua vida que, mesmo incompletos, já nos dizem muito, por conta que fazem parte da sua obra. E aqui algumas referências, inclusive esta carta está nesta referência de Carlos Rodrigues Brandão, Paulo Freire e Todos Nós, e outros textos que vocês também podem se aprofundar. Então, quero dizer a vocês que é um prazer estudar mais sobre Paulo Freire, indico as leituras e o Centro de Referência Paulo Freire, que tem bastante material que vocês podem se aprofundar. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.